da Soraya, porque há um determinado momento da nossa vida que de fato a gente fica observando os carros na atravessada. E tem momentos que a gente aprende a deixar ele nos conduzir, então a gente pode se ocupar com outras coisas. A gente pode ocupar com os andares que ele presta para a nossa frente, ou a gente pode montar carneirinho, ou a gente pode fazer alguma outra coisa, porque dos carros cuida Deus, da avenida cuida Deus, dos problemas, dos conflitos cuida o Senhor. E é isso que o Senhor está falando a Ciro. Ciro, eu farei isso, ainda que não me conheças. Ora, se o Senhor trouxe tamanha promessa a alguém que nem conhecia Deus, o que o Senhor não fará na tua vida, que anda com ele, que fala com ele, que ouve a voz dele, que discerne a presença dele, mas mesmo para quando você não discernir, você pode ter a convicção de que essa promessa é uma promessa para você. Esse eu tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, para distingir os lombos, mesmo que você não saiba o que Deus está fazendo, mas Ele está. Olha para o teu passado e verifica como você chegou aqui, como você chegou à altura da tua vida em que você se encontra. Nem sempre foi porque você ouviu, nem sempre você discerniu, mas com certeza, em muitos momentos, Ele te tomou pela mão e te conduziu. Quando Ele te colocou no devido lugar, você pode olhar para trás e perceber: obrigado, Senhor. Terra e evidência eu coloco. Até aqui o Senhor me ajudou. Não porque eu tão somente tenho ouvido, mas porque Ele, a despeito da minha percepção, Ele me tomou pela mão e me conduziu em segurança. Que no ano de 2010 você possa declarar para a sua vida, para a sua casa, que você vai ouvir a voz de Deus, e você vai discernir no coração o que o Senhor está falando, mas para os momentos de dúvida, de fraqueza ou de tribulação, Ele te tomará pela mão e te conduzirá, e você chegará ao lugar que Ele tem determinado para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E Deus te dizer mais uma vez: esse é o Senhor te toma pela mão. Aleluia. A promessa dele no versículo 2: eu irei adiante de ti. Guarde bem, ele está falando que irá adiante de Ciro, que não conhece a Deus, que não tem, que não anda com ele, que não anda nos termos como nós andamos. No entanto, pela graça, pelo propósito, pela vontade de dirigir, pelo desejo de governar nossas vidas, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Diga: caminhos tortuosos. Nossos erros entortam nossos caminhos, os erros dos nossos pais, erros dos nossos antepassados, o erro da nossa nação entortam os nossos caminhos. Mas como o Senhor cumpre essa promessa, essa palavra, Ele endireita os caminhos tortuosos. Ele declara: quebrarei as portas de bronze. Nessa manhã o Senhor trouxe uma revelação enquanto estávamos ministrando sobre a vida das pessoas. E eu havia percebido no Espírito que algumas pessoas estavam participando do culto da manhã com uma tremenda necessidade de ver portas de bronze sendo quebradas diante deles. E ao mesmo tempo que orávamos e ministrávamos, víamos situações impossíveis. Víamos situações caóticas que fecham oportunidades, que fecham o portal da bênção, que fecham o portal, que fecha a porta das possibilidades em Deus. Veja que Ciro não conhecia o Senhor, mas ele tinha que lidar com nações a favor da nação de Israel, um grande conflito espiritual, e Satanás com uma tremenda porta fechada para não abençoar a terra de Israel. Mas isso que o Senhor vem assim e fala: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Certamente ele estava falando de uma política corrompida, certamente ele estava falando de maldições incontáveis, certamente ele estava falando de portas fechadas
esse eu te tomo pela mão. No furor da sua batalha, quando você não consegue ouvir e discernir, você precisa se lançar nos braços do Senhor para confiar que mesmo não ouvindo, não discernindo, Ele te tomará pela mão, Ele irá adiante de ti e Ele quebrará as portas de bronze e despedaçará as trancas de ferro. Portas de bronze e trancas de ferro. O Senhor quebra, o Senhor endeusa, o Senhor despedaça. E essa missão e essa função está à nossa disposição hoje, para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para a minha cidade, para a nação em que eu vivo, para a empresa onde eu trabalho, para o ministério que o Senhor tem para a sua vida. Portas fechadas serão abertas, caso o Senhor queira abrir, porque o Senhor vai adiante, é a promessa dele. E o interessante é que tudo isso desemboca onde? No versículo 3: dá-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Onde estão os tesouros escondidos? Por trás das trancas de ferro, por trás das portas de bronze que ele vai quebrar, por trás dos caminhos tortuosos. A palavra traz o seguinte desafio: Ciro, do lugar onde você se encontra ao lugar onde eu te levarei, há um caminho tortuoso a enfrentar, há uma porta de bronze a se abrir e há uma tranca de ferro a ser despedaçada. Mas quando você enfrenta esses desafios sob os meus cuidados e sob a minha direção, você chegará do outro lado e as reservas que estão para você são tesouros escondidos e riquezas encobertas. Diga glória a Deus. Há riquezas que eu não alcancei. Há tesouros escondidos. Mas eu não estou falando do ouro e da prata deste mundo que passa. Porque o ouro e a prata deste mundo, a traça, a ferrugem, corrói, consome. Mas, amados, há tesouros espirituais que talvez a minha família não tenha atingido ainda. Há tesouros escondidos que a minha nação ainda não desfrutou. Mas quando vencemos os caminhos tortuosos, sob a condução bendita do Senhor, quando as portas de bronze são despedaçadas e os terrores, as trancas de ferro são despedaçadas e quebradas, o Senhor nos entrega tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que nós saibamos que Yahvé é Deus, o Deus de Israel, que nos chama pelo nosso nome. Aleluia, glória a Deus. Diga para o seu vizinho: há tesouros escondidos em Deus que estão reservados para você. Diga tesouros, há riquezas incontáveis, há um patamar maior e melhor e mais alto a ser vivido em família, há um patamar mais alto a ser vivido no ministério, há um patamar mais alto a ser desfrutado em Deus. Mas o Senhor nos chama. Querido, se isso podia ser uma realidade na vida de alguém que não conhecia o Senhor, como não será uma realidade na vida daquele que conhece o Senhor e que é chamado pelo nome dele e que é chamado pelo seu próprio nome? Em nome de Jesus. O texto maravilhoso de Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 1 ao 3.